Olá galera, vamos a mais uma aula do nosso canal do YouTube. Vamos ver hoje função do primeiro grau. Nessa nossa aula iremos ver o cálculo da taxa de variação, cálculo do coeficiente B, determinação da função através do gráfico e a determinação da raiz. Então esse é o nosso gráfico, onde nós temos o eixo X, o eixo Y, com esses valores aí, com os pontos considerados aí, o ponto P e ponto Q. O ponto Q nós temos aí formado pelos pontos em X no valor 2.000 e no Y correspondente a 14.800, e o ponto Q no eixo X nós temos aí o valor 5.000 e no eixo Y o valor de 29.800. Então, através desse gráfico, nós vamos determinar os coeficientes A, que é a taxa de variação, o coeficiente B, que significa onde o gráfico corta o eixo Y. Nós temos aí, vamos assinalar para você entender melhor, o ponto B exatamente nesse ponto aqui do eixo Y. Nós precisamos determinar qual é o valor desse ponto aqui, quando corta o eixo Y. Exatamente nesse ponto, quando corta o eixo Y, nós temos aí o valor do coeficiente B. E depois nós temos aí a determinação da função, que nós temos o A e o B. Então, como o Y é igual a x mais b, como nós já calculamos A e B, fica fácil de determinarmos a função. Então, vamos prosseguir aqui. Então, nós temos aí o nosso gráfico. Primeiramente, o cálculo do coeficiente A. O coeficiente A, nós já vimos que é a variação de medida no eixo Y e dividido pela variação de medida no eixo X, está aqui. Então nós pegamos esse triângulo aqui, conforme você verifica na tela aí. Então a variação em Y vai ser essa medida em Y aqui, desse ponto Q até esse outro ponto aqui. Então aqui nós teremos 29.800 menos o 14.800. Depois no eixo X, o que nós teremos? A variação de medida, essa medida aqui, esse espaçamento aqui, nós teremos qual medida? 5.000 menos 2.000. Então essa variação aqui em X será 3.000. Então o que nós fazemos? Fazemos isso aqui, é o que eu comentei acima. 29.800 menos 14.800 dividido pelos 5.000 menos 2.000. Em cima nós obtemos aí 15.000, a diferença de 29.800 menos 14.800, e 5.000 menos 2.000 igual a 3.000. Fazendo essa divisão, o valor do A é igual a 5. Então nós já determinamos o valor do A. Agora vamos determinar o valor do B, que é exatamente onde corta lá o eixo Y. Quando a reta corta o eixo Y. Então, como que nós vamos fazer isso aí? Nós verificamos através dos pontos. Quais pontos? Eu peguei o ponto P aqui. Qual o ponto P? O ponto P que está indicado lá no gráfico, conforme vimos inicialmente. Ponto P é formado em X por 2.000 e em Y por 14.800. Está aqui, ó. Esse ponto P aqui, os pontos correspondentes. Em Y, 14.800 e aqui em X, 2.000. Então, esses são os pontos que eu vou pegar. Poderia pegar o Q também, fazer com 5.000 e com 29.800, daria a mesma coisa. Mas eu vou fazer o cálculo com P. Se você quiser, pode verificar com o ponto Q aqui, usando 5.000 e 29.800, que vai dar a mesma coisa. Então, pegando o ponto P, como nós vimos lá, X 2.000 e o Y 14.800. Então, no lugar do Y, eu escrevi 14.800, que é esse valor aqui, e no lugar do X,
escrevemos o 2000, pegamos esse valor aqui. Como o valor do A que nós já tínhamos calculado anteriormente, que vale 5. Então, substituir o A por 5. 5 vezes 2.000 mais o B, que é o que eu quero calcular. 14.800, 5 vezes 2, que dá 10.000. Isolando o B aqui, B é igual a 14.800 menos o 10.000. Então, o B, nesse caso, vale 4.800. O que significa esse 4.800? Olhando lá no gráfico, significa que esse ponto aqui é o ponto 4.800. Então, determinamos aí o coeficiente B. Já temos o A e o B. A partir disso, nós conseguimos determinar a função y igual a x mais b. O A nós já sabemos que é o 5, 5x, e o B que vale, acabamos de calcular, 4.800. Então, a determinação da função é igual a 5x mais 4.800. E um ponto importante também é a determinação da raiz. O que é a raiz? É o ponto quando a reta corta o eixo x. Vamos verificar no gráfico o que significa isso aqui. Eu já marquei aqui, ó. É esse ponto aqui à esquerda do zero, no caso desse gráfico. Esse ponto é a raiz, quando corta o eixo x. Esse é o nosso eixo x. Então, exatamente esse ponto aqui que eu quero. Qual é o valor desse ponto aqui? Já sei que ele vai dar negativo porque está à esquerda do zero. Então, como é que nós vamos fazer aqui? E nesse ponto também eu sei que o y é igual a zero. O ponto de correspondência. Então, como eu já sei que quando corta o eixo x, o y vale zero, então substituir o y por zero. Zero é igual a 5x mais 4.800. Isolando aqui o 5x igual a menos 4.800, menos 4.800 dividido por 5. Então, aquele ponto que vai cortar o eixo x à esquerda do zero vale menos 960. Então, aí está a nossa aula que nós determinamos aí 4 itens importantes na função do primeiro grau. Nós determinamos o coeficiente angular, que é a variação em y dividido pela variação em x. Depois nós temos o coeficiente b, que é quando a reta corta o eixo y. Depois nós temos a determinação da função, uma vez que nós já temos o a e o b. E por fim nós determinamos a raiz, que é o ponto onde a reta corta o eixo x, que é essa última parte que nós acabamos de fazer. E até a nossa próxima aula.